Então, bom dia, oitavo ano. Então, a gente está chegando na última aula de revisão. Então, hoje nós vamos revisar a congruência de triângulos, os casos de congruência principais de triângulos, ok? Então, vamos lá. O primeiro caso de congruência que a gente vai revisar é a congruência lado, ângulo, lado, tá? Então, que caso que é esse? Então, nós temos aqui dois triângulos. A gente pode perceber que o lado AB ele é congruente ao lado A', B', aquela marcação que eu falei que a gente usa, né, para dizer que os lados têm a mesma medida. A gente viu isso na aula 6, na última aula. O lado BC do triângulo ABC, ele é congruente, tem a mesma medida que o lado B', C' do triângulo A', B', C'. Ok? Porque eu estou usando a mesma marcação para o lado. Ó. E o ângulo entre esses dois lados tem a mesma medida, tanto em um triângulo quanto no outro. Então, a gente fala que esse é o caso de congruência lado, ângulo, lado. Então, aqui, ó, lado, o ângulo formado pelos dois lados e lado, ok? Então, ó, lado, ângulo, lado, ok? Segundo caso, lado, lado, lado. Então, significa que os lados correspondentes nos dois triângulos têm a mesma medida. Então, ó, o lado EF, ele tem a mesma medida que o lado L'F'. O lado FG tem a mesma medida que o lado F'G'. E o lado EG tem a mesma medida que o lado L'G'. Tá? Então, esse é o caso de congruência lado, lado, lado. O próximo caso de congruência é o caso ângulo, lado, ângulo. Então, é bem parecido com... É o contrário do primeiro, né? O primeiro é lado, ângulo, lado. E esse terceiro caso de congruência, o ALA, é ângulo, lado, ângulo. Tá? Então, ó, ângulo, lado, ângulo. Agora, o lado agora está entre dois ângulos, né? Então, ângulo, lado, ângulo. Lembrando que a gente tem que pegar os ângulos correspondentes e os lados correspondentes, tá? O próximo caso, o último caso de congruência, lado, ângulo, ângulo oposto. Esse ângulo oposto é o ângulo oposto ao lado, tá? O que é ângulo oposto ao lado? É o ângulo que está de frente para o lado. Vamos ver isso aqui, ó. Então, nós temos o lado BC, o ângulo oposto a ele é o ângulo A. Então, da mesma forma que no outro triângulo, nós temos que o ângulo oposto ao lado B', C' é o ângulo A'. Tá? Então, desculpa.
lado, ângulo e ângulo oposto. Então, lado, ângulo e ângulo oposto. É melhor entender isso vendo os exercícios, né? Então, por isso que eu não estou focando muito na matéria, porque a gente já viu essa matéria, para a gente focar mais nos exercícios. Então, primeiro exercício. Dizemos que existem 4 casos de congruência de triângulo. O caso LLL, LAL, ALA e LAO, lado, ângulo, ângulo oposto. Indique o caso de congruência. Então, é para escrever o... Opa, muito torto aqui. É para escrever o caso de congruência em cada par de triângulos. Então, vamos lá. Então, aqui ó, tem um ângulo de 50 e aqui também tem um ângulo de 50. Então, vamos fazer aquela marcação. Ó. Vou falar aqui, uma marcação aqui. Aqui. Nós temos um lado medindo 3 e no outro triângulo também um lado medindo 3. Nós temos um ângulo de 30 em um triângulo e um ângulo de 30 também no outro triângulo. Então, qual é o caso de congruência que nós temos aí? Então, vamos lá. Ó, ângulo, lado, ângulo. Né? Ó, peraí. Ângulo com ângulo, lado com lado, ângulo com ângulo. Então, o caso que nós temos aqui é o caso ALA, né? ALA. Ângulo, lado, ângulo. Certo? Letra B. Então, vamos lá. Vamos fazer as marcações para a gente não se perder. Então, aqui nós temos um lado medindo 4, um lado medindo 4. Nós temos um ângulo medindo 100 graus, um ângulo medindo 100 graus. Um lado medindo 3 e no outro triângulo, o lado correspondente medindo 3 também. Então, vamos ver, ó. O ângulo de mesma medida nos dois triângulos, ele é formado pelos lados que têm a mesma medida também. Então, o caso de congruência que nós temos aqui é o caso lado, ângulo, lado. Certo? Lado, o lado 3, o ângulo 100 e o lado 4. Então, o caso de congruência que nós temos é o caso lado, ângulo, lado. Até agora, tudo bem? Ok. Tranquilo, então, né? Caiu, mas voltou. Letra C. Então, vamos lá. Então, vamos fazer as nossas observações. Então, nós temos um lado medindo 3 e o lado correspondente no outro triângulo, medindo 3 não, medindo 4,
E o lado correspondente no outro triângulo também medindo 4. Um lado no triângulo medindo 3 e o lado correspondente no outro triângulo também medindo 3. O lado no triângulo medindo 5 e o lado correspondente no outro triângulo medindo 5. Tem que ser a mesma medida, tá? Nos lados correspondentes. Então, aqui no caso, nós temos qual o caso de congruência? Ala, LAL, LAAL ou LLL? Qual é o caso de congruência? Isso aí, LLL, né? Então, o caso de congruência que nós temos aqui é LLL. Então, vamos colocar aqui. Né? Os 3 lados correspondentes têm a mesma medida. Muito bem. Letra D. Então, vamos lá, vamos fazer as nossas observações. Então, nós temos um lado medindo 4 centímetros. No outro triângulo, o lado correspondente também medindo 4 centímetros. Agora, o ângulo oposto, ó, o ângulo oposto ao lado de 4 centímetros mede 120 num triângulo. No outro triângulo, o ângulo oposto ao lado de 4 centímetros também é 120 graus. E aí nós temos um ângulo de 30 e no outro triângulo um ângulo de 30. Então, ó, lado, ângulo, ângulo oposto. Lado, ângulo, ângulo oposto. Então, esse é o caso que tem que prestar mais atenção, tá? Então, esse é o caso LAAL, né? Lado, ângulo, ângulo oposto. Certo? O próximo exercício. Quais os possíveis casos de congruência para o par de triângulos abaixo? Então, aqui nós temos dois triângulos, né? Um par de triângulos, com algumas marcações de medida de ângulo e medida de lado. E aí, a partir desses dois triângulos, a gente pode tirar que eles são congruentes a partir de vários casos de congruência. Então, vamos observar aqui. Vamos fazer as nossas anotações, né? Então, eu tenho aqui lado, aqui ângulo e aqui ângulo oposto. Agora vamos ver no outro triângulo. Ó, lado, ângulo, ângulo oposto. Então, o primeiro caso que a gente pode observar aqui é o caso LAAL, né? Lado, ângulo, ângulo oposto. Então, vamos marcar ele aqui. Agora vamos ver o outro caso que a gente pode tirar. Então, a gente já viu o primeiro caso. Agora vamos lá. Nós temos também, ó, ângulo, lado,
ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Então, que caso que é esse? É o caso ala, né? É o caso ala. O caso ala, ângulo, lado, ângulo. Certo? Então, nós já vimos aí dois casos. Falta ver mais um caso, né? Que as opções aqui são 3 casos. Então, vamos passar a borracha aqui. Vamos ver qual é o outro caso que a gente pode tirar daqui. Repara que o ângulo de 40 graus nos dois triângulos, ele está entre os lados medindo 30 e medindo 40. Então, além do caso ALA, o caso ala, nós também podemos tirar aqui o caso de congruência LAL, né? Lado, ângulo, lado. O ângulo tem que estar entre os dois lados congruentes, tá? Então, aqui, a gente também pode tirar esse caso de congruência. Lado, ângulo, lado. Tá? Então, o que isso é importante para a gente? É importante a gente notar que a gente não precisa de fixar que só tem caso de congruência. A gente pode enxergar vários casos de congruência, tá? No mesmo par de triângulos. Então, qual é a resposta correta aqui? Então, vamos lá. Então, tem que ter LAAL, tem que ter ALA e tem que ter LAL. Letra C. Letra C. Muito bem. Então, a letra C aqui. Então, vamos para o próximo exercício. O próximo exercício é o nosso último exercício. Ele vai rever o que a gente viu na aula 6, na aula anterior, né? A gente pode classificar os triângulos pelas medidas dos lados e pelas medidas dos ângulos, tá? Então, pela medida do lado, a gente pode classificar o triângulo como equilátero, os 3 lados com a mesma medida, isósceles, 2 lados com a mesma medida e o terceiro lado com medida diferente, chamado de base, escalenos, 3 lados com medidas diferentes. A classificação dos triângulos de acordo com os ângulos, a gente pode classificar como acutângulo, então significa que os 3 ângulos são agudos, medida menor que 90. Retângulo possui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Obtusângulo, quando o triângulo tem um ângulo obtuso. Então, vamos relacionar aqui, né? Então, a letra A, acutângulo. Ele vai, então, aqui, todos os ângulos menores que 90. Então, a letra A vai estar aqui. Letra B. Triângulo equilátero.
Então, a gente tem que relacionar todos os lados com medidas iguais. Então, a letra B vai estar aqui. Letra C, obtusângulo. Então, ele tem que relacionar. Possui um ângulo maior que 90. Letra C, a gente vai marcar aqui. Letra D, retângulo. Triângulo retângulo possui um ângulo com 90 graus. Então, letra D, a gente vai colocar aqui. Letra E, isósceles. Dois lados iguais e um diferente. Então, a letra E, a gente vai colocar aqui. Escaleno. Todos os lados diferentes, né? Todos os lados com medidas diferentes. Então, a letra F, a gente vai colocar aqui. Ok? Então, aí a gente encerra a nossa revisão.